Olá, pessoal. Desde a última semana nós temos conversado aqui sobre a seguinte temática: o novo normal, uma vida moldada pelo Espírito. E essa expressão, novo normal, tem se tornado comum em um tempo como o nosso, de incertezas e preocupações, de muitas mudanças depois desse período de quarentena, de reclusão, de preocupações e incertezas no que diz respeito à saúde, à economia, e todos estão certos que dificilmente as coisas voltarão a ser exatamente do jeito que eram. Por isso todo mundo tem falado de um novo normal. Mas eu queria caminhar na direção de uma outra perspectiva, porque aqueles que são impactados pelo amor de Deus revelado em Cristo Jesus, esses também não conseguem viver a vida da mesma maneira como viviam antes. Esse impacto é tão grande que em todas as suas atitudes, nos seus discursos, a sua maneira de viver a vida, de enxergar o mundo, ela também muda. E isso traz algumas atitudes práticas, isso traz uma diferença agora na maneira de viver em todo o tempo. Semana passada nós falamos que dentro dessa perspectiva, ao sermos transformados pela mensagem do Evangelho, impactados pelo amor de Jesus, moldados pelo Espírito, nós somos chamados à maturidade, a vivermos no caminho da maturidade. Hoje eu queria falar sobre o fato de sermos também chamados para a reconciliação com Deus, para vivermos com Deus um relacionamento da maneira como ele foi planejado para ser vivido. E, para tanto, eu queria convidar você, então, a acompanhar aí na sua Bíblia a leitura do texto que está em 2 Coríntios, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, do capítulo de número 5, do versículo 11 ao versículo de número 21. Eu vou fazer a leitura na NVI, a Nova Versão Internacional. Acompanhe aí na sua versão e depois desse nosso tempo você pode também ler e reler o texto da Palavra de Deus que nos diz: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém lhe estamos dando a oportunidade de exultarem em nós para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus de graça, que a sua palavra venha como uma espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo sabedoria, sensibilidade, discernimento, para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, no nome de Jesus. Amém e amém.
Graças a Deus. Dentro dessa perspectiva de viver uma nova vida, de sermos uma nova criatura, de termos então agora um novo normal, uma nova perspectiva, uma nova cosmovisão, nós precisamos entender que nós fomos chamados por Deus em Cristo Jesus para a reconciliação. E quando nós vivemos dessa forma efetiva, de alguém reconciliado com Deus, nós temos então algumas características que fazem parte agora do nosso dia a dia. E a primeira delas, nós percebemos aqui no texto, na carta de Paulo aos Coríntios, é que nós passamos a dar mais valor ao interior do que ao exterior. É isso que nós encontramos no versículo de número 12. Não estamos novamente tentando recomendar-nos a vocês, porém estamos dando a oportunidade de exultar em nós, para que tenham que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Ora, nós precisamos aqui perceber que aquilo que importa efetivamente não é o exterior, mas aquilo que está sendo transformado, o nosso coração. A palavra de Deus nos ensina que o coração do ser humano é enganoso, assim já dizia o profeta Jeremias. Ele nos prega peças, ele tem a tendência de nos levar para longe de onde de fato nós deveríamos estar. Todavia, quando nós somos reconciliados com Deus, esse nosso coração gradativamente vai sendo transformado e vai sendo conduzido a essa comunhão, a essa intimidade com Deus. Por isso é algo que nós precisamos estar sempre atentos. Jesus, quando questionado certa vez em relação aos seus discípulos comerem isso ou aquilo em determinado dia, até mesmo sem lavarem as mãos, ou seja, o que for, ele diz, o grande problema é que nós estamos preocupando aqui com aquilo que está entrando no corpo, aquilo que entra pela boca, e a nossa preocupação deveria ser aquilo que sai, porque aquilo que sai, aquilo que nós dizemos, isso vem do coração, e nós precisamos viver esse coração transformado, e é somente um coração transformado que vai fazer com que a nossa vida de fato seja diferente. Por isso aqui Paulo nos faz perceber a importância de uma transformação muito mais interior do que exterior. O que acontece é que muitas vezes as pessoas passam a frequentar uma comunidade cristã, elas passam até mesmo a ler a Bíblia e ter alguma busca por algum tipo de espiritualidade e passam então nessa perspectiva a viverem uma religiosidade, a seguirem algumas regras, alguns direcionamentos, algumas normas, mas elas não têm intimidade real com Deus. Era isso que a gente percebia no tempo de Jesus, e é por isso que ele está dizendo isso de maneira tão assintosa, porque afinal de contas, naquele tempo nós encontramos muitos religiosos, o chamado grupo dos fariseus, que eles observavam os meros detalhes das leis, das normas, dos preceitos da lei, mas o seu coração não era um coração que tinha intimidade com Deus. Então, por isso, simplesmente eles tinham uma aparência de justiça, uma aparência de moralidade, mas por dentro era muito diferente disso. Esse é o cuidado que nós devemos ter. Nós não podemos simplesmente viver essa religiosidade vazia. Por isso que alguém reconciliado com Deus dá mais valor ao interior que ao exterior. Não pensa nas aparências, no que os outros vão pensar a respeito de si. Ele pensa naquilo que Deus está pensando a respeito do seu coração, porque Deus é aquele que conhece os nossos pensamentos, é aquele que sonda o nosso coração. E se nós passamos a ter esse tipo de comportamento, passamos também a enxergar as pessoas nessa mesma perspectiva, não a partir da religiosidade delas, não a partir do exterior delas, e nem sequer a partir daquilo que elas têm ou do que elas deixam de ter, da sua posição, mas nós passamos a perceber as pessoas também a partir de como elas comportam de dentro para fora, de como é o seu interior, é aquilo que de fato ecoa do coração, porque é aquilo que sai de nós, é aquilo que de fato vem do nosso coração. E é aquilo que nós nos debruçamos e damos
a maior atenção é exatamente aquilo que vem do nosso coração, porque onde está o nosso tesouro é onde está o nosso coração. Esse é o primeiro aspecto que nós percebemos na vida de alguém reconciliado com Deus. Dá mais valor ao interior que ao exterior. Mas nós percebemos que só é possível porque essa pessoa também é constrangida pelo amor de Cristo. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Versículo 14 nos dá esse entendimento de que o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, que foi capaz de ir até as últimas consequências, derramando o seu sangue na cruz do Calvário, constrange o nosso coração. Esse nosso coração, então, de fato vai viver essa transformação que nós falamos de alguém reconciliado, porque ele foi constrangido por tamanho amor, pelo amor de Jesus. E por que esse amor de Jesus por nós nos constrange? Ora, primeiro porque ele nos alcança sem nós merecermos. É isso que nós encontramos na sabedoria bíblica. Aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, Paulo escreve que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, ou seja, nós não temos mérito, não é por algo que nós fizemos ou vamos fazer. O amor de Deus revelado em Cristo, aquele que morre por nós, aquele que nos alcança, o faz não pela nossa capacidade, não porque nós seguimos algumas regras, não porque nós somos melhores, não porque vamos à igreja, não porque damos dinheiro, não porque fazemos ou deixamos de fazer isso ou aquilo, mas apesar de nós mesmos, ele nos alcança. O amor de Deus vem sobre os seus eleitos, independente daquilo que nós fazemos ou daquilo que nós pensamos. Não é a nossa capacidade, mas ele vem e nos alcança. E é esse amor que nos constrange de tal maneira que nos impede de continuar vivendo a vida do mesmo jeito. Esse amor também nos constrange porque ele nos mostra que Deus permanece fiel apesar da nossa infidelidade. Mais uma vez, relembrando o apóstolo Paulo, agora escrevendo a segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 13, ele diz, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo, ele é fiel e permanece fiel, pois ele não pode negar a si mesmo. Isso diz respeito à natureza de Deus, quem ele de fato é, e isso constrange o nosso coração. Apesar de nós constantemente virarmos as costas para Deus, apesar de nós constantemente optarmos pela autonomia, apesar de constantemente nós fazermos do nosso jeito e não do jeito de Deus, ele é fiel e nos sustenta e nos guarda, e as suas misericórdias se renovam sobre a nossa vida a cada manhã. Ele é aquele que tem o controle do universo, e ele é aquele que está zelando por nós, ele é aquele que está cuidando, e que nos momentos de maior adversidade, se necessário for, ele nos leva em seus braços, e isso constrange o nosso coração. E mais, o nosso coração deve estar constrangido porque não há nada que nos separe dele, uma vez que nós somos trazidos para esse relacionamento por intermédio daquilo que Jesus fez, nós perseveramos. Romanos 8, 38 e 39 nos diz que nada poderá nos separar do amor de Deus, o amor que está em Jesus Cristo. Então, nós temos essa convicção de que ele é quem nos sustenta, não pela nossa capacidade, não pela nossa fidelidade, não pelo nosso merecimento, mas por amor. É claro, esse constrangimento é o que vai nos levar a uma mudança. Nós não nos tornamos meramente religiosos, não nos deixamos seduzir pelo ladrão da religiosidade, mas também não nos deixamos seduzir pelo ladrão da licenciosidade. Aquele aspecto, então, se ele nos amou dessa maneira, se Jesus foi quem fez isso, se nada diz respeito a mim, se então não é por aquilo que eu faço, eu vou viver a minha vida do jeito que eu quiser, livre, leve e solto, seguindo a minha vontade e o que der na minha cabeça. Não,
Um eleito de Deus, alguém impactado pela graça, não pensa assim, sabe por quê? Porque ele é constrangido pelo amor de Cristo. Quando eu e você paramos para pensar que Deus nos ama apesar de nós mesmos, apesar daquilo que nós fazemos, apesar da inclinação do nosso coração ao mal, apesar da tendência que nós temos de voltar as costas para Deus, isso mexe com a nossa estrutura, isso impacta o nosso coração, nos constrangendo, nos levando a querer viver cada dia mais parecidos com Jesus. Isso traz implicações para tudo aquilo que a gente faz, para tudo aquilo que a gente diz. E então nós passamos a buscar em todo tempo responder a esse amor vivendo para Cristo. E essa é uma outra característica de alguém reconciliado com Deus. É alguém que busca responder ao amor que recebe de Deus em Cristo, vivendo efetivamente para Cristo. É isso que nós encontramos no versículo 15. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Não dá mais para viver apenas pensando em nós mesmos. Não dá mais para nós nos rendermos à teologia do próprio umbigo. Não dá mais para idolatrarmos o espelho. Não dá mais para pensarmos apenas em nós mesmos. Por quê? Porque o nosso coração foi constrangido por tão grande amor. E isso muda o foco, o objetivo da nossa vida. Nós não vivemos mais para nós mesmos, mas passamos a viver para aquele que nos amou. É isso que Paulo está dizendo. E como que nós podemos, então, efetivamente viver para Cristo? Como nós podemos viver para aquele que nos amou? Ora, primeiro abandonando a idolatria do eu e abandonando outros ídolos. No Evangelho de Mateus, nós temos o registro de Jesus dizendo: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, cada um pegue a sua própria cruz e me siga, negue-se a si mesmo. E aqui há um rompimento, aqui uma mudança, porque muitas vezes eu e você nos colocamos no centro de todas as coisas. Nós olhamos para o ser humano e para nós mesmos como o centro do universo. E não pode ter um equívoco maior do que esse. Eu e você somos criaturas feitas por Deus com uma brevidade de vida. Somos como um vento passageiro, como um vapor, algo que aparece e logo vai embora. Mas o amor de Deus por nós é que nos faz perceber que ainda assim Ele nos ama. E então é impossível nós continuarmos colocando o foco em nós mesmos. Mas o nosso objetivo de vida passa a ser aquele para o qual nós fomos criados por Deus. E o fim da nossa existência, o objetivo da nossa existência é o de glorificar a Deus e encontrar satisfação, prazer no relacionamento que nós temos com Ele. Logo, nós então devemos, para viver para Cristo, abandonar a idolatria do eu, de nos colocarmos em primeiro lugar, de tudo ser para nós, para a nossa satisfação, para o nosso sucesso, para o nosso enriquecimento, abandonar outros ídolos, deixar de depositar a nossa confiança na nossa conta bancária, na nossa capacidade intelectual, nos nossos relacionamentos, até porque todas as vezes que nós vivemos momentos como esse que nós temos vivido, de incertezas, de inquietações, de adversidades, nós percebemos que essas coisas não se sustentam, que elas não podem ser o fundamento para nós, porque elas gradativamente vão sendo balançadas e elas vão ruindo. Agora, quando nós colocamos a nossa confiança de fato em Deus, nós podemos ter segurança. Então, é fundamental que nós abandonemos essa idolatria. E quando nós ganhamos consciência disso, que nós éramos idólatras, que nós estávamos adorando a nós mesmos, que estávamos depositando a nossa confiança em outras coisas que não em Deus,
O nosso coração constrangido nos mostra agora que é necessário nos arrepender. Então, nós demonstramos sincero arrependimento, e dessa forma nós respondemos a esse amor, nós passamos a viver para Cristo dessa forma. Na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, ele escreve: se nós confessarmos o nosso pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar. É isso que ele faz por nós em Cristo Jesus. Quando nós ganhamos consciência dos nossos erros, da nossa falha, quando nós somos convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, quando os nossos olhos se abrem, nós nos arrependemos da maneira como nós vivíamos, de termos virado as costas para Deus, por termos nos rebelado contra Deus, e agora nós caminhamos na direção desse relacionamento com Ele, e a primeira coisa aqui é esse arrependimento sincero. E quando nós então nos arrependemos e nos confessamos os nossos pecados diante de Deus, Ele nos perdoa, porque Jesus morreu pelo nosso pecado, e Ele lança as nossas falhas, os nossos pecados no mar do esquecimento. Então nós podemos ser perdoados e purificados. E aí procuramos buscar refletir o caráter de Cristo em tudo aquilo que a gente faz, nos nossos relacionamentos. E aí nós encontramos Jesus em um momento em que, em Mateus capítulo 25, versículo 40, ele conta da história daqueles que, de fato, viviam um relacionamento com Ele e que faziam algo pelos outros, né? E quando questionado: mas mestre, quando nós fizemos isso por você? Quando fizeram pelos meus menores irmãos, a mim fizeram, porque nós passamos a refletir essa atitude do caráter de Cristo no nosso comportamento para com aqueles que estão à nossa volta em todo o tempo. Então nós respondemos ao amor de Cristo vivendo para Cristo quando nós deixamos de lado a idolatria do eu, quando nós demonstramos o nosso arrependimento e quando nós refletimos o caráter de Cristo em todo o tempo, em todas as nossas atitudes e em todos os nossos relacionamentos. E esse impacto nos nossos relacionamentos é tão grande que nós passamos a viver um novo paradigma nos nossos relacionamentos. E essa é mais uma característica de alguém efetivamente reconciliado com Deus. Versículos 16 e 17 nós lemos: de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Nós agora, como somos nova criação, vivemos de maneira diferente, constrangidos pelo amor de Deus, querendo viver agora para Cristo, percebemos um impacto na forma como nós convivemos com as outras pessoas, como nós nos relacionamos com os outros e como nós enxergamos as outras pessoas. Primeiro, porque nós ganhamos agora a consciência de que não existem dois tipos de pessoas. Aquelas que prestam, têm uma prática moral libada, como nós, que frequentam a igreja, e aqueles que estão do lado de fora e não prestam. Não. Nós reconhecemos que só há um tipo de pessoa. Pessoas pecadoras, imperfeitas por natureza, e eu e você estamos no pacote. Pessoas que não prestam nesse sentido. Pessoas que não valem nada, com o coração inclinado ao mal, que não conseguem fazer o bem. E esse sou eu, e esse é você. E aí, quando nós percebemos que essa é uma realidade, nós entendemos então que só há um meio de transformação para todas essas pessoas. Que não é a sua capacidade de fazer as coisas certas, que não é o merecimento por qualquer razão, mas somente a graça. É pela graça que nós somos trazidos para um relacionamento com Deus e é pela graça que nós somos transformados. A gente precisa entender isso. A nossa salvação é pela graça em Cristo Jesus, e a nossa santificação também. A nossa santificação não é um esforço pessoal, a nossa santificação só é possível pela ação do Espírito na nossa vida. Então isso é algo gracioso. Por quê? Porque Deus nos ama e nos aceita do jeito que somos e estamos, mas Ele nos ama demais para permitir que a gente continue da mesma maneira. Então, pela ação do Seu Santo Espírito, aquele que está nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, nós gradativamente
gradativamente vamos sendo transformados, amadurecendo para sermos conforme a imagem de Cristo. E isso é o que vai mudando cada uma das nossas atitudes. E aí nós passamos a perceber que isso é um processo gradativo. Por mais tempo que você tenha de igreja, por mais tempo que você tenha professado a sua fé em Cristo, aqui na história nós ainda estamos nessa jornada de cada dia irmos amadurecendo e ir parecendo um pouquinho mais com Jesus, de forma que com certeza hoje eu devo ser um cristão melhor do que eu era ontem, mas ainda inferior do que eu vou ser amanhã, porque há esse processo contínuo de transformação e nós ainda não estamos prontos. Só estaremos prontos em um momento, na eternidade. Quando os nossos olhos se fecharem para a história e se abrirem para a eternidade, aí sim se farão novas todas as coisas, não haverá mais pecado. E aí nós viveremos da maneira como nós deveríamos ter de fato vivido, na presença plena do nosso Criador, caminhando na direção de experimentar a plenitude de vida que Ele nos deu. E ali não haverá mais o pecado e, consequentemente, não haverá mais a morte, não haverá mais a dor. Quando nós entendemos isso, nós passamos a enxergar as pessoas de maneira diferente. Nós não vamos mais julgá-las simplesmente por algo que elas fizeram ou deixaram de fazer, por algum tipo de pensamento ou por alguma perspectiva ideológica, mas nós vamos olhar para essas pessoas a partir do entendimento de que elas são como nós, pecadores, imperfeitos por natureza, mas que podem ser alcançados pela graça e transformados gradativamente aqui na história, para que efetivamente estejam com Cristo de maneira plena na eternidade. Isso muda tudo, não muda? Muda a maneira como a gente vai se relacionar, isso muda a maneira como a gente vai colocar o fardo sobre as outras pessoas ao nosso redor, isso nos ajuda a perdoar, isso nos ajuda a perceber o nosso papel de auxiliar os outros nesse caminho da maturidade. É por isso que nós encontramos constantemente no Novo Testamento os chamados imperativos de mutualidade, daquilo que nós devemos fazer uns para com os outros, porque esse é um processo conjunto desse mesmo corpo que está crescendo e desenvolvendo junto. Eu gosto sempre de lembrar que a salvação não é um aspecto individual. A salvação que nós recebemos em Cristo Jesus, ela é sim pessoal, mas ela se dá num contexto coletivo, porque tudo que nós aprendemos do cristianismo deve ser vivido no contexto comunitário, no contexto do corpo, no contexto da comunhão dos santos. E isso é o que vai nos moldando dia após dia. E é por isso que nós devemos enxergar as pessoas a partir dessa perspectiva. Elas têm as suas imperfeições, elas têm os seus erros, elas estão sendo moldadas também, mas elas não atingiram esse ápice, porque isso só se dará na eternidade. E isso, o que nos consola é saber que é para todos, é para mim e é para você. Nós aqui na história ainda vivemos essas limitações, então nós precisamos entender que as pessoas ao nosso redor também têm essas mesmas limitações, e isso muda a maneira da gente se relacionar com elas. A gente passa a perceber que existe algo que Deus quer construir na vida delas, e talvez Ele queira nos usar dentro desse processo de construção ou de reconstrução. Porque uma das maneiras que eu tenho percebido Deus agir na história diz respeito às pessoas que Ele coloca ao nosso redor. Ele se mostra, Ele se revela a partir das pessoas que Ele coloca no nosso caminho e que nos ajudam a construir aquilo que Ele tem de propósito para nós. E aí nós percebemos o quão responsável nós somos e nos tornamos pelo anúncio dessa mensagem, que é a mensagem da reconciliação. Então,
uma característica de alguém reconciliado com Deus é que ele se torna responsável pelo anúncio da mensagem da reconciliação. Versículos 18 e 19, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e ele nos deu um ministério, o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Essa é a nossa responsabilidade. Muitas pessoas ao nosso redor não percebem, mas elas estão em contenda contra Deus, elas estão em rebelião contra Deus. Essa é a história da humanidade. Apesar de Deus ter feito tudo de maneira maravilhosamente perfeita, o ser humano optou em dar as costas para Deus, em tornar a sua própria divindade, optou pela autonomia. E então há uma barreira de separação, há uma desconexão, há uma quebra de relacionamento. E como nós nos passamos a estar distante de Deus, que é o doador da vida, nós experimentamos a morte, o sofrimento, o caos, a dor. E por mais que nós tentemos resolver isso, nós não conseguimos. Esse é o cenário da humanidade. A humanidade em rebelião, em contenda contra Deus. Ela está distante de Deus, ela teve um relacionamento quebrado com Deus. Essas são más notícias. Mas as boas notícias das quais nós devemos ser portadores é que existe um meio de resolver isso, e só existe um meio de resolver isso. Por meio de Cristo, Deus vai reconciliar consigo o mundo. Então Jesus, o Deus encarnado, é aquele que entra na história, que caminha resolutamente na direção do derramar da sua vida, caminha resolutamente na direção da sua própria morte, para que nós pudéssemos experimentar vida, para que nós pudéssemos ser trazidos de volta a um relacionamento real com Deus, para que nós pudéssemos ser reconectados com o Criador. Ele morre pelos nossos erros e nossas falhas, e como Jesus, o Deus encarnado, não havia errado, não havia falhado, não havia pecado, a morte, que é consequência do pecado, não pode vencê-lo. Ele vence a própria morte, ressuscita ao terceiro dia, nos gerando a possibilidade, então, agora, de viver esse relacionamento com Deus, ou seja, sermos reconciliados com Deus. E aqui nós encontramos que Ele nos confia isso, essa mensagem. Isso é algo maravilhoso. Porque muitos podem questionar, mas se é por graça, se é Deus que faz, se é o Espírito Santo que toca, por que nós devemos evangelizar? Por que nós devemos compartilhar o Evangelho? Por que nós devemos falar isso? Deus que vai fazer, então Ele que faça. Aprove a Deus decidir que isso acontecesse por meio da proclamação da mensagem do Evangelho. Ele nos confiou o ministério da reconciliação, e é no momento que nós apresentamos as más notícias de como estamos em rebelião contra Deus, desconectados de Deus, e as boas notícias de como nós podemos ser reconectados por meio de Cristo Jesus, é que o Espírito Santo age no coração dos eleitos de Deus, os trazendo para um relacionamento real, verdadeiro, sincero, de intimidade com o Criador. É o momento que os seus olhos se abrem, que as coisas passam a fazer sentido. E é essa mensagem que Ele nos confiou, essa mensagem que Ele nos deu. Nós somos portadores dessas notícias. Nós temos o ministério da reconciliação em mãos. Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo, e Ele nos confiou a mensagem da reconciliação. Alguém reconciliado com Deus, que teve o seu coração constrangido por tão grande amor, que passa a querer viver para Cristo de todas as maneiras, que começa a enxergar as pessoas e os seus relacionamentos de forma diferente, não pode simplesmente ficar parado diante desse entendimento. Ele tem a resposta para o grande problema da humanidade, que é o pecado. As pessoas vivem a vida com um anseio pela eternidade, um vazio no coração colocado pelo próprio Deus, e a única coisa que pode preencher esse vazio é Jesus, aquele que tem palavras de vida eterna. E quando nós levamos essa mensagem,
nós trazemos sentido e significado para a existência daqueles que estão à nossa volta? Como podemos nós, então, nos omitir disso? Como nós podemos deixar de levar tão grande amor àqueles que estão à nossa volta? Aqueles que fazem parte da nossa história, que Deus mesmo colocou ali para que nós pudéssemos ser testemunhas e que nós pudéssemos transbordar sobre eles do amor com o qual nós fomos amados por Deus em Cristo Jesus. Que nós possamos efetivamente entender isso, que nós possamos viver essa nova vida, sermos nova criatura, experimentarmos esse novo normal de uma vida que é moldada, transformada, impactada pelo Espírito Santo. Nós somos chamados para a reconciliação por meio daquilo que Cristo fez, para sermos reconciliados com Deus por meio de Cristo. E nós recebemos essa mensagem para proclamar a todos aqueles que estão à nossa volta. E você, já foi reconciliado com Deus? Renda-se totalmente diante de Jesus. Ele é o único capaz de trazer plenitude à sua vida. Deixe se moldar a cada dia pelo caráter de Cristo, que você possa se parecer com Jesus. Mas lembre-se, nós somos pessoas em construção e aqueles que estão ao seu redor também estão em construção. Isso vale para mim, isso vale para você, isso vale para aqueles que estão no nosso caminho. E que isso permeie os nossos relacionamentos, que nós possamos olhar para aqueles que estão à nossa volta como pessoas em construção e que nós possamos auxiliar dentro desse processo que Deus os está levando na direção da maturidade. E lembre-se, Deus nos concedeu o ministério da reconciliação. Ele está, por meio de Cristo, reconciliando consigo o mundo. E Ele nos confiou essa mensagem. O que te impede de compartilhar o Evangelho, as más notícias e as boas notícias que dizem respeito ao Evangelho, como estávamos distantes de Deus e como podemos ser trazidos de volta por meio de Jesus? O que te impede de compartilhar isso com seus amigos, parentes e aqueles que estão à sua volta? Existe um vazio e um anseio no coração de cada um deles que só pode ser preenchido por essa mensagem. Eu e você somos convocados para proclamarmos essa mensagem. Deus nos confiou esse ministério e Deus nos confiou essa mensagem, que ela possa transbordar de nós. Eu queria nesse momento orar pela sua vida. Deus de graça, muito obrigado por tão grande amor derramado sobre nós, revelado em Cristo Jesus. Que o Senhor, de fato, transforme a cada dia o nosso caráter, que nós possamos refletir, ó Pai, o caráter de Cristo. Que o Senhor nos ajude a enxergar o mundo de maneira diferente, a partir dessa nova visão, desse novo entendimento. Que possamos, de fato, ser moldados pelo Teu Espírito e, assim, nas nossas atitudes, naquilo que dizemos, naquilo que fazemos, na maneira como nos relacionamos, nós possamos transbordar desse amor. E que essa mensagem, a mensagem da reconciliação, possa transbordar de nós, tanto em atitudes como em palavras, em todo o tempo. Nós oramos assim, agradecidos, e no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.